Muito bem. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira 17 o requerimento de urgência para um projeto de lei do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio, que prevê anistia a condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023. Foram registrados 311 votos a favor e 163 contrários, além de 7 abstenções. Com isso, a proposta poderá ser votada diretamente no plenário sem passar por comissões. O projeto determina que ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política ou eleitoral, ou as apoiaram por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas, entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor desta lei. O projeto acrescenta acrescenta o texto: anistia compreende os crimes com motivação política ou eleitoral ou a estes conexos, bem como aqueles definidos no Código Penal. E prossegue, abro aspas, a anistia de que trata esta lei abrange quaisquer medidas de restrições de direitos, inclusive impostas por liminares, medidas cautelares, sentenças transitadas ou não em julgado, que limitem a liberdade de expressão e manifestação de caráter político ou eleitoral nos meios de comunicação social, plataformas e mídias sociais. Fecho aspas. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, tomou a decisão de incluir o requerimento de urgência na pauta da sessão deliberativa da quarta-feira no plenário após reunião com líderes da casa. Mota escolheu o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, como relator do texto. O presidente da Câmara escreveu a seguinte mensagem no X na manhã dessa quinta-feira, aspas, bom dia, anuncio que o relator do PL 2162 de 2023 será o deputado Paulinho da Força. Tenho certeza que ele conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário. Fecho aspas. Vamos acompanhar alguns vídeos da sessão de ontem da Câmara. O primeiro deles é o que mostra a aprovação do regime de urgência do projeto de anistia. Pode soltar. Está encerrada a votação. Sim, 311. Não, 163. 7 abstenções. Está aprovada a urgência para a apreciação do projeto de lei número 2162 de 2023. Quero pedir ao plenário. Em discurso, o deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, chamou os apoiadores do texto de cúmplices de um golpe de Estado continuado. Vamos acompanhar. Os senhores estão sendo cúmplices de um golpe de Estado continuado, que nunca parou de escalar. Eu digo mais, deputado Rui Falcão, aqueles amotinados que assumiram essa sua mesa, presidente Hugo Mota, aquela turma que fez aquele motim, aquela turma que te desrespeitou, aquela turma que não foi punida, olha eles ali, comemorando, estão sendo premiados, e a gente sabe que eles vão escalar mais. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Hoje é um dia de vergonha desse parlamento. Hoje é um dia que o parlamento se abraça à covardia. Está faltando postura. Está faltando atitude firme. Nesses momentos, deputado Kiko Seleguinho, é preciso de firmeza das instituições brasileiras. Eu chamo a atenção de todos, dos ministros supremos, do Poder Executivo, de deputados aqui dentro. Os senhores que votarem essa urgência não estão conciliando nada, não estão construindo caminho de pacificação. Vocês estão abrindo, como Chamberlain fez na Inglaterra, caminho para essa extrema-direita golpista atacar a Constituição, atacar o Estado democrático de direito.
Grande especialista em Chamberlain, Duda Teixeira. Bom, deixa eu mostrar os outros vídeos, depois a gente volta. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, falou em buscar o caminho da pacificação no país por meio do texto. Vamos assistir também. O que nós estamos falando aqui, colegas, é de que a democracia, que é tanto defendida por alguns da esquerda, ela é respeitada pela vontade da maioria. E hoje aqui o plenário tem a possibilidade de maneira democrática, expressar através dos nossos 513 colegas qual é a vontade. Se nós vamos tratar este assunto para fazer justiça a milhares de pessoas que foram condenadas a 17, a 15 anos, a 14 anos de prisão, como Débora do Batom e tantos outros, para fazermos justiça a pessoas como esta, ou se nós vamos fingir que no Brasil está tudo bem. É claro, presidente, que nós não queremos enfrentamento de instituições. Nós valorizamos todas as instituições, mas também é claro que nós não vamos abaixar a cabeça e ficar silentes para um julgamento injusto, um julgamento político que persegue opositores de alguns que, ao invés de praticar justiça, decidiram fazer vingança com a caneta de magistrados. É isso que queremos reparar, mas não queremos, colegas, reparar isso com traumas. Queremos reparar através do diálogo. E aqui todos os senhores colegas que já votaram, que talvez precisavam de uma fala deste líder, para garantir aos senhores e às senhoras deputadas que nós, uma vez aprovado este requerimento, buscaremos o bem comum do país para buscarmos o caminho da pacificação através desse projeto. Crivella estava ali embaixo, acho que logo abaixo ali do Zé Trovão, né, que é aquele de chapéu, para quem depois quiser ver, é o autor aí do projeto de anistia. Ele que foi prefeito do Rio de Janeiro e foi alvo de um monte de investigações e, claro, é considerado pelo atual prefeito Eduardo Paes o pior prefeito da história do Rio. Hugo Mota e Paulinho da Força também falaram em pacificar o país. Vamos acompanhar o vídeo que os deputados gravaram juntos. Olá pessoal, muito bom dia. Estou aqui com o deputado Paulinho da Força, que acabo de escolher como relator do projeto 2162 de 2023. Quero lhe desejar, Paulinho, sucesso no trabalho, que você possa agir com equilíbrio e que ao final possamos construir a pacificação que o Brasil precisa. Hugo, obrigado pela confiança, a você também, aos líderes aqui, especialmente do centro, que confiaram no meu trabalho, na minha possibilidade de pacificar o país. Quero dizer para você que vou fazer de tudo para que a gente possa sair no final dessa história com o país pacificado. Nem tanto a extrema-direita, nem tanto a extrema-esquerda, mas que a gente possa construir um projeto para a maioria do Brasil, que a gente possa pacificar o país. Esse será o meu papel a partir de agora. Obrigado pela confiança. Vamos em frente. Duda Teixeira, tem 1 minutinho e meio para comentar aí rapidamente, depois a gente volta para fazer uma análise mais profunda. Então, numa análise mais rasa agora, chama atenção para essa competição aí de papagaios de pirata, né? O Lindbergh vai lá, sobe no púlpito, junta ali 15 pessoas atrás dele, fica todo mundo com cara de sério, e depois tem a vez do Sóstenes. E aí, eu acho que a turma do bolsonarismo ganhou essa competição, porque não só eles vão atrás do Sóstenes, como eles vão na frente também, né? Todo mundo ali fica paradinho, posando para sair na câmera ali da TV Câmara. Então, essa análise mais rasa, depois eu deixo para fazer a outra no próximo bloco. Mas é importante que a gente mostre que cada parlamentar quer um espacinho naquela imagem que está considerando histórica, quer depois explorar isso nas redes sociais, é aquele corte de vídeo que vai ser jogado lá para conseguir votos. Na hora da campanha eleitoral, eles sabem que estão atendendo a demanda de um eleitorado específico, então houve isso sim. Todo aquele pessoal que fica ali no entorno e a cada vez que o sujeito fala com toda aquela força, com aquela incisividade, ficam com aquela cara séria assim. Duda Teixeira, então a gente viu os vídeos aí do Lindbergh Farias, do Sóstenes Cavalcante, cada um ali defendendo um lado, o Lindbergh do PT, o Sóstenes defendendo a turma do PL, e cada um falando, né, contra, a favor da anistia do 8/1,
Alguns têm a esperança de que isso possa vir a beneficiar Jair Bolsonaro, mas isso não é certo. Paulinho da Força, o relator, deu várias entrevistas hoje, falando nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda, não posso salvar individualmente e tal, vamos ver. O que você destaca? Então, a gente viu ali os dois gritando, o Lindbergh e o Sóstenes Cavalcante, mas, no fundo, quem manda no Brasil é o Centrão. O Centrão tinha esse interesse pela PEC da blindagem, para impedir investigações de políticos, de todos os tipos de investigações, mas inclusive aquelas de recebimento de emendas parlamentares, né, e outras coisas. E aí teve uma promessa do PL de votar a favor, e o PL votou maciçamente a favor da PEC da blindagem, e em troca o Centrão deixou passar a anistia, que é aí uma demanda principalmente bolsonarista. Mas essa imagem que a gente viu do Hugo Mota ali abraçadinho com o Paulinho da Força, o que ele está dizendo ali... e o Hugo Mota é Centrão, republicanos, o Paulinho da Força também é um sindicalista muito próximo do Centrão. Eles estão dizendo assim, olha, tá tudo sob controle aqui. Né? O Paulinho da Força deu entrevistas dizendo, olha, já estou negociando com todo mundo, estou conversando, vou falar com Alexandre de Moraes, vou falar com Gilmar Mendes... essa anistia aí, ó... O colégio de líderes, né? Gilmar, Moraes. Então, assim, essa anistia não vai agradar nem a extrema-esquerda, nem a direita. A esquerda talvez até apoie. Então, assim, não vai ser aquela anistia que os bolsonaristas gostariam de dar liberdade para Jair Bolsonaro ou permitir até que o Bolsonaro possa se candidatar no ano que vem. Vai ser uma anistia light. E a gente, Wilson Lima, lá de Brasília, até conseguiu confirmar uma história hoje que o Lula também deu essa permissão para que a anistia light fosse adiante. O Lula tem conversado com o Hugo Mota, e o que o Lula entendeu nessa história da anistia? Ele viu, isso aqui está me prejudicando, porque toda hora os caras estão ali na Câmara, já fizeram motim, falando que tem anistia. O Bolsonaro vai se posar de vítima, e isso ainda vai acabar favorecendo a direita na eleição do ano que vem. Então, vamos deixar passar essa história. Depois, ali, o Paulinho da Força, então, vai fazer um outro texto, né, para ser votado no plenário. Já vai ser um texto bem mais leve, né, mais suave. E também a gente sabe que no Senado o Alcolumbre também já tinha dito que não ia passar uma anistia que pudesse, ampla e restrita, beneficiar o Bolsonaro. O Alcolumbre já tem dito bastante de que é mais uma anistia para reduzir as penas, principalmente naqueles crimes parecidos de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, dano ao patrimônio público e dano ao patrimônio tombado. Então, esses dois que são meio que de duplinha, você conta um só. Então é isso, é uma coisa que o Lula meio que autorizou, deixou acontecer. O Centrão tem interesse, conseguiu o que o Centrão mais queria. Temos muitos políticos do Centrão, do União Brasil, que estão ali envolvidos ou sendo investigados pela Polícia Federal, com autorização do STF, e o bolsonarismo e a turma do PT também conseguiu o que queria, que é fazer sinalização aí, demonstração de virtude para os seus eleitores. Ricardo Kertzmann. Felipe, hoje mais cedo, no meio de em Brasília, uma fonte interna do antagonista, que não me autorizou a divulgar o nome, ele adjetivou tudo isso que a gente assistiu, essa turma toda, com celulares nas mãos, né, gravando videozinhos para suas redes sociais e para suas bolhas, esses discursos inflamados. Essa fonte anônima em off, ela adjetivou isso aí como um grande circo, em que o chefe do picadeiro é o Hugo Mota, tentando equilibrar, tentando separar ali a mulher barbada do homem que vira lobisomem, do engolidor de fogo, né?
porque é exatamente isso que a gente assiste. É um circo, é um teatrão armado para poder convencer os eleitores de que verdadeiramente aquilo que eles estão tratando naquele momento é em benefício da sociedade. O Duda já analisou tudo muito bem, muito detalhadamente. Eu só queria destacar, ouvindo o Paulinho da Força e o Hugo Mota, é impressionante como certas palavras são completamente relativizadas ou distorcidas do seu contexto original. A gente vê a todo momento o Supremo Tribunal Federal, os ministros, usarem democracia como pretexto para tudo. Tudo é democracia nas bocas das vossas senhorias togadas. Qualquer ato que eles façam é em defesa da democracia. E aí eu fico ouvindo agora também essa história de pacificação. Tudo é em nome da pacificação, como se o Brasil estivesse em guerra, como se a sociedade estivesse, como se as pessoas estivessem se pegando na rua, umas a favor da anistia, outras contra, e nada disso acontece, Felipe. Até porque, se você fala em pacificação, e todas as últimas pesquisas que vêm tratando desse tema mostram que a maioria da sociedade, inclusive, é contra a anistia. Então, que pacificação é essa que você vai desagradar a maioria da população? É a relativização, é a banalização desses termos. Pois é, eu particularmente como carioca tenho muitas ressalvas em relação à palavra pacificação, porque essa era a promessa de governo, sabe de quem, Ricardo Kessler, Duda Teixeira? Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, que chegou a ter uma pena acumulada de 400 anos de prisão, mas está em liberdade, né? Fazendo postagem na rede social, tomando banho de banheira, aquela coisa toda. O Sérgio Cabral dizia que ia pacificar o Rio de Janeiro, aí saiu espalhando as unidades de polícia pacificadora, UPP, que foram criticadas até por policiais, né? Como unidade de perigo ao policial, unidade... de propaganda política também, muitas vezes era ironizada a sigla, né, da UPP, que eram aquelas cabines com policiais na entrada ali de algumas comunidades ou favelas, e muitas vezes resultavam em determinados pactos, resultava em tiros, às vezes, contra as cabines, mas nunca resultou em pacificação do Rio de Janeiro. E eu costumava dizer naquela época, sei lá, uns 10 anos atrás, que pacificar é prender bandido. E quando a gente ouve na política brasileira pacificação, sempre parece que é um certo pacto que envolve pessoas que violaram alguma lei. Então, essa solução intermediária entre as pessoas que seguem a lei e as pessoas que não seguem a lei não deveriam acontecer, pelo menos da maneira como acontece na política. Agora, como vocês colocaram, e eu usava uma expressão para isso uns anos atrás, é o centrão como amortecedor. E é óbvio que o centrão acaba ganhando muito poder, porque é ele que acaba decidindo esse jogo político. E vamos relembrar o que disse o Paulinho da Força, esse agora relator do projeto de anistia, sobre Jair Bolsonaro em setembro de 2019, numa declaração à própria revista Cruzoé. Pode colocar aí na tela o print, produção. Essa eu não me esqueço, até porque lembrei. Olha aí, essa é uma postagem minha de 6 de junho de 2020, eu já estava lembrando da declaração de 2019, porque era importante naquele momento. Um dos melhores testemunhos sobre Bolsonaro foi feito por Paulinho da Força, agora condenado, na época, condenado pela primeira turma do STF a 10 anos e 2 meses de prisão por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e desvio de recursos do BNDES. Então, ele antecipou a Cruzoé em setembro de 2019. Olha ali, tinha a matéria da Cruzoé, mas eu vou ler só o trecho destacado, que são as aspas do Paulinho. Bolsonaro está entendendo agora o que todo mundo vinha falando em relação à turma das investigações. Toffoli, que é o ministro Dias Toffoli do STF, deu sinal para ele com a decisão do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, aquele que divulgou a lista de movimentações bancárias atípicas, que atingiu o assessor do Flávio. E ele, continua o Paulinho, Bolsonaro, começou a pensar melhor. Só o Bolsonaro poderia enquadrar a Polícia Federal. O pessoal todo aqui acha bom. Fecho aspas. Por que eu acho graça? Por que eu estava lembrando disso? Porque, veja que, naquela época principalmente, mas ainda hoje, existe o negacionismo entre os propagandistas do bolsonarismo, e claro, muitas massas de manobra não acreditam, em relação àquilo que o Jair Bolsonaro fazia, que era se voltar contra as investigações de corrupção, ajudando aquelas outras pessoas que já estavam penduradas há muito tempo
principalmente no campo da esquerda, quer dizer, os alvos da Lava Jato, com toda essa iniciativa contrária, porque Flávio Bolsonaro estava pendurado. Já falei muito disso aqui, repeti ontem, inclusive, história de lavatória, etc. Mas esse é o Paulinho da Força, aquele que naquela época dava um testemunho interno. Olha, o Bolsonaro está fazendo isso mesmo. E o pessoal aqui acha bom. E eles tentavam negar para as redes sociais, para aquele outro público. Depois o pessoal já não estava mais nem aí, né? Bolsonaro virou essa figura personalista, atrás da qual vai todo mundo, independentemente do que faça, né? Que foi o tema do meu comentário de abertura hoje. E só para registrar, eu falei ali, Paulinho da Força tinha sido condenado pela primeira turma do STF. Em 2023, 4 anos depois da declaração a Cruzoé, 3 anos depois daquela minha postagem no X, ele foi absolvido no plenário virtual do STF. Porque teve recurso ali, então aquela decisão que era da turma acabou indo para o plenário, não o físico, onde é filmado o julgamento, mas o plenário virtual. E sabe quem aliviou a barra do Paulinho da Força? 2 ministros indicados pelo Bolsonaro, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Alexandre de Moraes, que o Paulinho da Força hoje em entrevista ao Globo, disse que é amigo dele desde os tempos de São Paulo, etc. E Gilmar Mendes e Toffoli, que estavam sempre blindando político nesses casos, como a gente viu acontecer, e o Cristiano Zanin, advogado pessoal do Lula, colocado no Supremo Tribunal Federal. E como eu comentei depois, a Frente Ampla pela Impunidade funcionou. Então eu estava mostrando aqui a declaração de 2019 do Paulinho da Força, que é para trazer um histórico de uma figura muito característica do Centrão, que foi acusado ali de envolvimento em desvio de recursos do BNDES, chegou a ser condenado pela primeira turma do STF, depois foi absolvido pelo plenário do Supremo. Ele também já teve várias declarações críticas ao Bolsonaro lá atrás, em algum momento ficou mais próximo. Então, uma pessoa que é nem lá nem cá, bem centrão, como a gente vinha falando aqui. Só quero chamar a atenção para um aspecto, já que eu contei essa história. Quando a família Bolsonaro estava preocupada com as investigações das rachadinhas, quer dizer, em relação ao histórico de funcionalismo fantasma em gabinetes, ajudou a impunidade geral, porque se voltou contra a Lava Jato, até porque o Flávio foi atingido por um desdobramento da Força Tarefa Anticorrupção, que nasceu lá em Curitiba, desdobramento esse no Rio de Janeiro, que foi a Operação Furna da Onça. Então, repito, quando estava investigado por rachadinha, ajudou na impunidade geral daqueles que eram acusados por corrupção e lavagem de dinheiro. Agora, que é alvo de processo por causa do golpismo, aí vai lá e vota a favor da PEC da blindagem para todos os criminosos que sejam ou que venham a ser parlamentares. Repare que os esqueletos no armário do bolsonarismo sempre fazem o bolsonarismo contribuir para a impunidade. Isso acontece há 6 anos. E tem gente que não enxerga essas contradições, esses estelionatos eleitorais. E tem mais um elemento que chega a ser cômico, Ricardo Kertzmann. O bolsonarismo não é esse grupo político que não só defendeu o voto impresso lá atrás, que era uma proposta do então deputado Jair Bolsonaro, mas mesmo depois que ele acabou caindo no Congresso, decisão do STF, aquela tensão, etc., continuou defendendo o voto impresso, continuou aloprando por considerar que o sistema eletrônico estava viciado, virou alvo de processo, réu, alguns condenados em razão desse elemento também. E agora os parlamentares bolsonaristas, inclusive aqueles que defendem até hoje o voto impresso, eles defenderam na PEC da blindagem a votação secreta para eles. Repare só, é voto impresso para o povo, mas é secreto para o parlamentar. Para a hora que ele puder votar contra ou a favor de um processo criminal a respeito de um aliado ou de um opositor e tal, ele possa fazer isso no escurinho sem ninguém saber. Não é muita cara de pau, Ricardo? Para além de ser muita cara de pau, Felipe, isso demonstra total incoerência entre o que eles falam para suas bolhas, entre esses vídeos que eles gravam, entre esses discursos inflamados e aquilo que eles fazem no Congresso. Nessas horas, Felipe, o interessante é que os reis ficam todos nus.
O problema é que, infelizmente, ainda assim, e aí vai ao encontro do editorial com o qual você abriu o programa de hoje, ainda assim essas mentes binárias, por puro adesismo ou incompreensão também, como eu falei, a gente tem que dar, né, esse perdão, entre aspas, às pessoas que realmente não compreendem tudo o que está acontecendo, mas as pessoas que compreendem, por adesismo, acabam abraçando qualquer causa que o seu político de estimação ou o seu grupo defenda, independentemente das suas crenças e valores. Pode ser tudo errado, mas se é o grupo em que essa pessoa está, ela vai defender. Ô Felipe, eu acho que o que resume todo esse cenário, o que resume essa tribo, né, vamos chamar assim, é aquela frase histórica, célebre do próprio presidente Bolsonaro, em que ele diz assim: eu sou o centrão. Essa turma toda é isso, Felipe. Eu sou o centrão. No caso, nós somos o centrão. E repare como muitas vezes saem de um extremo ao outro. Quer dizer, você tem um grupo político com alguns indivíduos, pelo menos, que falavam lá atrás que bandido bom é bandido morto. Frase extrema, evidentemente, alvo de crítica, etc., mas que gera engajamento em segmentos da sociedade. E agora, bandido bom é bandido blindado? Duda Teixeira. E acho que é importante também dizer aqui o que quer o Centrão atualmente. Então, a primeira coisa é se blindar, se proteger, ficar livre aí das investigações. Então, a PEC da blindagem cumpre esse papel. A outra coisa é que já tem ali um julgamento no Centrão, e aí estou falando então de vários partidos, PSD, PP, União Brasil, partes aí também do MDB, já estão desembarcando do governo Lula porque vem como mais provável uma alternância de poder no ano que vem. É claro que se o Lula de repente se fortalecer, essa turma toda volta para o barco, mas a gente tem visto agora um desembarque. E para essa turma que está apostando numa outra candidatura da direita no ano que vem, e eles falam muito do Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, o cenário ideal ok, uma anistia ajuda o Bolsonaro, então faz um aceno para o bolsonarismo, cujo apoio vai ser importante no ano que vem. Ao mesmo tempo, também tem a garantia de que o Jair Bolsonaro não vai poder se tentar mais uma eleição. Então, nesses acordos todos, está muito bem claro de que o Bolsonaro não retoma a elegibilidade, porque o Centrão quer investir num candidato que não seja tão radical, não esteja tão desgastado, e que eles possam ter maior entrada ali. Tarcísio hoje já é o nome do Centrão. Então, tanto a PEC da blindagem quanto essa ideia hoje de uma anistia light interessam muito ao Centrão. Pois é, só um acréscimo, que não invalida nada do que o Duda está falando, pelo contrário, é um complemento que, além de existir um acordão de vocês ajudam a gente aqui com a PEC da blindagem, que a gente ajuda vocês aí com a anistia do 8/1, existe um interesse dentro do próprio PL, do partido de Jair Bolsonaro, como eu falei na abertura do programa de ontem, com a PEC da blindagem. E outra coisa, esses parlamentares que deram voto a favor, eles não simplesmente registraram o voto a favor como objeto de um acordo que foi feito nos bastidores, eles foram para o microfone, eles defenderam aquele voto. A gente mostrou ontem trecho do Nicolas Ferreira e rebateu aqui, inclusive, várias das suas alegações, está repercutindo bastante na rede social, que a gente deu um título, Nicolas Ferreira versus Kim Kataguiri, o contraste na PEC da blindagem. Eles foram ao microfone para defender aquilo. Então, dentro do PL... Só para registrar mais uma vez, você tem 2 deputados federais que já foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República e que tiveram uma ação aberta no Supremo Tribunal Federal que recebeu a denúncia da PGR, que são o Pastor Gil e o Josimar Maranhãozinho, como diz esse nome, são lá do Maranhão. Então, os 2 são do PL, do partido de Jair Bolsonaro, portanto, tem interesse na PEC da blindagem e tem interesse ali na anistia também. Eu estou dizendo isso porque
não é só que eles votaram a favor da PEC da blindagem por causa da anistia. Eles aproveitaram que a PEC da blindagem ajuda eles próprios. Então, beleza, tá ok. Não fizeram uma grande restrição moral a isso. Pelo contrário, se viram ali mais protegidos como parlamentares, se viram ali na possibilidade de serem um pouco juízes. Se não completamente, porque vai continuar não havendo golpe, o Poder Judiciário funcionar, mesmo que muitas vezes mal, mas eles vão ser um pouquinho juízes para autorizar ou não um processo criminal, para autorizar ou não uma prisão. Então eu só não alivio os bolsonaristas desse interesse na PEC da blindagem também. Então é um acordo que acaba sendo bom para eles, mas ruim para a sociedade.